Pessoal, vamos corrigir nossas atividades da semana 2. Essa semana a gente falou sobre a deriva continental, aquele movimento dos continentes sobre o manto, que fez com que eles ficassem numa formação diferente do que eram no passado, né? Vamos começar fazendo uma revisão sobre isso. A deriva continental é uma teoria que vai falar pra gente que os continentes, eles nunca, assim, a formação que eles têm hoje, esse formato que eles têm hoje, não quer dizer que eles sempre foram desse jeito. Eles tiveram em outras formações, com outros desenhos, e com o passar dos anos eles foram mudando. E aqui eu trouxe algumas imagens com alguns desenhos disso. Há 25 milhões de anos atrás, a gente tinha uma formação única, um único continente que a gente chamava de Pangeia. Essa Pangeia, ela ocupava uma boa parte do nosso planeta e era envolta por um único oceano. Todos os continentes que a gente conhece hoje estavam unidos, tudo nesse supercontinente. Passou um tempo, as placas tectônicas começaram a se mexer. O manto lá dentro da Terra começou a mover esse magma. Isso começou a empurrar essas placas tectônicas, que foi fazendo elas se separarem. Aí passou um tempo, há 150 milhões de anos, a gente tinha basicamente dois grupos de continente, um ao norte e um ao sul, que eram chamados de Laurásia e Gondwana. Você percebe que aqui a futura Europa e Ásia estava ainda unida com a América do Norte, aqui embaixo a Antártida, o que seria a Austrália, e aqui a África e a América do Sul começando a separação. Você percebe que elas estavam encaixadas. Hoje a gente vê o mapa, vê que eles têm um formato que encaixava. E é uma das evidências de que esse fenômeno tudo aconteceu. Passado mais um tempo, há 65 milhões de anos atrás, já começava a ficar mais parecido com o que é hoje. A América do Sul já se separou da África, a Austrália está vindo aqui para o cantinho dela e está começando a ficar parecido com o que temos hoje. Para finalmente a gente ter o nosso mundo atual, os continentes bem separados uns do outro. Mas eles não pararam. Esse movimento ainda está continuando, tanto que existem 4 projeções de futuro dos continentes da Terra. Podem ser. Essas 4 projeções levam em conta movimentos do magma, a direção que as placas estão indo, mas no final a gente percebe que em todos os casos os continentes vão voltar a se unir. Ou se unem com o mar interior, ou vão se unir sem o mar, mais ao centro, mais num canto, ou no norte do planeta. Mas de uma forma ou de outra, os continentes vão se juntar. Observando o movimento das placas tectônicas, percebe-se que elas estão com esse movimento que vai chegar um dia, todas elas vão se unir. E que evidências o cara lá, o Alfred Wegener, o alemão que propôs essa teoria, levou em conta para chegar nessa ideia de que os continentes eram unidos e que depois se separaram? Uma delas foi a análise de fósseis. Ele observou que fósseis de animais e de plantas que existiam em vários países hoje e que somente ele não conseguia explicar como que eles surgiam em todos esses locais, sendo que estavam separados por oceanos. Como que, por exemplo, esse réptil existe aqui no Brasil e aqui na África. Esse existe em 3 continentes diferentes. Por exemplo, isso aqui é a Antártida. Como esse réptil saiu da África e foi nadando para a Antártida, é muito longe. Ele ficou pensativo, a única ideia dele pensou, talvez fosse tudo junto. Além disso, ele analisou rochas existentes em vários países e eram iguais. Formações de montanha, às vezes começava uma formação rochosa aqui, mas por coincidência lá na África ela continuou como se estivesse na mesma linha. Então, observando rochas, fósseis, ele foi percebendo que fazia sentido esses continentes estarem unidos para explicar essa ocorrência de coisas iguais em locais tão distantes um do outro. Estando juntos ficava muito mais fácil, estava um do ladinho ali sem se preocupar com nada. E o que causou essa movimentação? Lembra lá do movimento das placas, o movimento de convecção do magma. O magma fica mexendo dentro do manto e isso empurra as placas aqui na litosfera. Bom, vamos corrigir nossas atividades. Número 1.
Como a teoria da deriva continental explica a correspondência entre o formato da costa da América do Sul e da costa africana, a gente percebe que elas se encaixam bem perfeitamente. Essa voltinha da América do Sul se encaixa quase que perfeitamente nessa côncavo aqui da África. Como que explica isso? O movimento das placas tectônicas. Esses continentes estiveram unidos em algum momento, só que com o movimento das placas eles acabaram se separando e ficou esse recorte que mostra um encaixe. Número 2. Já em 1620, o inglês Sir Francis Bacon registrava a similaridade entre o contorno litorâneo da África Ocidental e o do leste da América do Sul. Mas apenas em 1912, Alfred Wegener formulou a hipótese da deriva continental. Ele postulou a unidade ancestral das massas continentais, que deu o nome de Pangeia, que depois de terem se fragmentado e se afastado umas das outras, Wegener teve uma intuição genial, pois não dispunha de meios científicos para a validação de sua hipótese. Levou tempo, ele morreu quase que uns 20, 30 anos após a morte dele, que foram provar que as ideias dele estavam corretas, porque já tinha tecnologia para aquilo. Essa circunstância transformou por muito tempo no incompreendido. A ausência de um mecanismo aceitável para justificar o movimento de massa continental sulcando, ou seja, esburacando assoalhos oceânicos imóveis, condenou a nova teoria à marginalidade. Os mecanismos citados pelo texto, desconhecidos até então, que ajudariam na compreensão sobre a movimentação dos continentes na deriva continental são: que mecanismo faz os continentes se afastarem uns dos outros? Letra A. As células de convecção do magma e as placas tectônicas? Sim, isso fez as placas tectônicas se movimentar. Vamos lembrar aqui que são células de convecção. O magma dentro do manto, ele está próximo ao núcleo, ele esquenta. Com isso ele vai ficando menos denso, mais leve e flutua, vem bem próximo da crosta. Aqui ele esfria, ele perde calor por meio externo. Coisas mais frias, ele é mais denso, ele afunda. Então ele desce novamente, chegando perto do núcleo, esquentando e começando tudo de novo. Então esse movimento de círculo que o magma faz dentro do manto vai empurrando a crosta terrestre, as placas tectônicas que estão aqui em cima. Então esse movimento fez as placas se moverem para lá e para cá, fazendo então com que os continentes se separassem e fizessem esse movimento que eles fizeram sobre o nosso planeta. Número 3. Qual a importância dos fósseis para o desenvolvimento da teoria da deriva continental? A análise dos fósseis foi muito importante, porque observando fósseis de mesmo ser vivo em locais diferentes, o pesquisador ficou na dúvida como que eles estavam em dois locais tão distantes ao mesmo tempo, sendo que tem um mar, um oceano entre eles. Não tinha como ele nadando e andando. Então, a formulação de que os continentes estavam unidos um dia e isso explicava a ocorrência dos mesmos fósseis em locais tão diferentes, só o continente unido explicava isso. Número 4. Em sua opinião, daqui a 200 milhões de anos, a disposição dos continentes será a mesma de hoje? Justifique. É uma resposta pessoal, mas como a gente já viu, a tendência é que os continentes se unam novamente. Pode acontecer algo contrário? A gente não sabe o que acontece direito lá no manto, tem muita agitação ali. Era uma resposta pessoal, vou ver a resposta de cada um lá nos formulários. E era isso, pessoal, as atividades dessa semana. Espero que tenham entendido. Era um assunto fácil, a gente já estudou. Qualquer dúvida, não se esqueçam, é só me falar.